Evangelho, na qual Jesus está travando uma vez mais uma disputa com os fariseus. Entre o grupo dos judeus, da elite religiosa do judaísmo daquele século, os fariseus eram os principais inimigos de Jesus. Era um grupo muito forte, com conotação religiosa e também política. E estavam decididos a eliminar Jesus Cristo, nosso Senhor, porque Jesus, ao dizer verdades, ao ensinar a verdade ao povo, estava desmascarando os fariseus. Estavam decididos a matá-lo, mas é claro que não podiam simplesmente pegar Jesus e matar, como era a vontade deles, mas para fugir de serem incriminados, queriam inventar alguma desculpa, ter algum motivo para poderem matá-lo legalmente. Tentaram várias coisas, né? Uma delas foi a que nós ouvimos no texto de hoje, tentar envolver Jesus em um problema político importante e assim ter um respaldo da autoridade para poder matar o Senhor. Fizeram uma pergunta muito capciosa, muito inteligente e muito diabólica, né? Genialmente diabólica. Fazem essa pergunta para o Senhor, parece muito inocente, mas é letal. É lícito pagar o imposto ao César? Parece uma pergunta tranquila, né? Mas pelo contexto histórico, contexto cultural, político daquela época, era algo muito perigoso. Porque poderiam, se Jesus falasse que sim ou que não, ele poderia ser incriminado. Se o Senhor dissesse, sim, é lícito pagar o imposto ao César, podem pagar sem problema de consciência, então os fariseus iriam acusá-lo de quê? Iriam acusá-lo de ser um traidor da fé de Israel, um amigo dos poderes estrangeiros pagãos que dominavam aquela terra, de ser um amigo de César, que era um pagão e um idólatra e que cobrava a idolatria do povo. Se Jesus dissesse o contrário, não é lícito pagar o imposto, então eles iriam correndo até as autoridades romanas para denunciá-lo, né, como um revolucionário, um homem que estava pregando contra as leis do Estado, um bandoleiro, um organizador de desordem. Então, Jesus estava digamos assim, numa sinuca de bico, como se diz, né? Mas o Senhor, claro, é Deus Todo-Poderoso, a sabedoria encarnada. São João definiu como aquele que é o Logos. No princípio estava o Verbo, o Logos, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Eles julgavam que Jesus, aqueles fariseus julgavam que Jesus era apenas um sábio, um líder religioso, muito escrupuloso, que dizia só as verdades, que não se deixava corromper. Não sabiam que Jesus era Deus, não acreditavam que Jesus era Deus. E o Senhor, na sua sabedoria, dá uma resposta que responde aquela pergunta, sai da armadilha dos fariseus e ainda aproveita para assentar um princípio basilar na doutrina social da igreja, para que os cristãos possam entender qual é a relação justa entre fé e política, entre poderes públicos e ensinamento do dogma e da moral. Com essa simples resposta que o Senhor dá, né, que é genial: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esse ensinamento de Jesus era absolutamente uma grande novidade naquela época, porque na antiguidade todas as religiões importantes tinham uma absoluta mistura, um absoluto casamento entre política e religião. Os próprios judeus estavam absolutamente politizados.
Basta ver a quantidade de partidos, de grupos, de seitas que havia dentro do judaísmo. Aqui no texto de hoje se cita duas: os fariseus e os partidários de Herodes. Eram dois grupos, dois lobbies, podemos dizer assim, que dentro da religião fazia trabalho também político, articulações e etc. Os líderes religiosos eram ao mesmo tempo governantes políticos. No judaísmo era assim, e mais ainda no Império Romano. E ali naquela época estavam presentes as duas forças, não é? O judaísmo, porque eles estavam na Terra Santa, e o poder do Império Romano, porque havia dominado toda aquela região e o mundo todo através do poder bélico. Roma tinha conquistado todo o mundo civilizado praticamente. Então ali estava toda aquela fermentação de ideias. No Império Romano, a religião e o poder público estavam absolutamente casados na pessoa do imperador. O imperador era o máximo governante e também era o pontífice máximo, o sumo pontífice. E alguns imperadores, no caso de César, por exemplo, eles foram mais além. Ele não era apenas o papa, digamos assim, o máximo líder religioso do paganismo, mas ele também se atribuiu a si mesmo poder divino. Ele mesmo exigia o culto à sua pessoa como Deus. Como eram politeístas, adoravam muitos deuses, tinha Deus para tudo, né? Deus da chuva, Deus do sol, Deus do dia, Deus da noite, enfim, né? Deus da guerra, Deus dos preguiçosos lá, que era o Deus do sono, o Morfeu, o Deus dos cachaceiros, que era o Baco, né? Então a pessoa queria encher a cara, vamos fazer um culto a Baco. Enfiava a cara na cachaça e ficava feliz da vida. Não, sou uma pessoa religiosa, estou cultuando ao grande Deus Baco, ave Baco, e cachaça para dentro. Tinha Deus para tudo. Deus das orgias, enfim, né? Um Deus a mais, outro a menos, não ia fazer diferença. Então agora o imperador é Deus, tudo bem. Ave César, divino César Augusto, queimavam incenso para ele, faziam sacrifícios e assim por diante. A idolatria era absolutamente comum. Jesus então vem colocar uma doutrina absolutamente nova: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, estabelecendo, portanto, que é necessário fazer uma separação entre fé e política, entre poderes temporais e poder espiritual. E isso foi uma grande luta para a igreja, porque essa simples frase de Jesus gerou milhares e milhares de mártires. Milhares de cristãos tiveram que morrer para defender esse princípio, porque não queriam mais adorar o imperador, nem os deuses pagãos, e então eram acusados de impiedade e de crime de lesa majestade, porque não obedeciam às leis do Estado, que obrigavam a praticar a idolatria e o politeísmo. Milhares de cristãos foram lançados às feras, queimados vivos, decepados as suas cabeças, etc. Inclusive a grande maioria dos apóstolos. Mas a igreja foi adiante e ainda hoje defende essa ideia. Fé e política podem se aproximar, mas não se misturar. Nesse sentido, temos que buscar sempre de novo aprender dessa doutrina da igreja, para não misturarmos as coisas. E é por isso que na igreja os líderes religiosos estão proibidos de exercer a política direta, partidária. Se um padre, se um bispo, se um frade, se um monge se candidata a algum cargo político, imediatamente deve ser desligado das suas funções religiosas. Não é possível ser padre e vereador, padre e prefeito,
padre presidente da República. A igreja faz essa divisão. Os leigos católicos, sim, aqueles que têm essa vocação podem e devem entrar na política para buscar levar a palavra de Deus, os ensinamentos de fé e de moral, traduzindo aquilo que se pode para a vida pública, levar os valores cristãos à vida pública, levar a moral cristã para a vida pública, porque isso é o melhor para desenvolver uma sociedade. Irmãos e irmãs, peçamos, portanto, a Deus essa luz do discernimento. Estamos agora em período eleitoral, vamos escolher vereadores e prefeito, que possamos então ter claro isso na nossa mente. A Igreja Católica não tem partido oficial, não tem candidato oficial, mas é preciso olhar os candidatos que nós vamos escolher. Todos temos uma ampla liberdade de pensamento em matéria política. Não há dogmas da igreja para temas políticos, mas sim há dogmas para temas morais, temas de comportamento, de conduta, de ética. Por isso, podemos analisar os candidatos através desse ponto de vista, e é importante analisar. Não apoiar, não votar em candidatos que aprovam, que buscam trabalhar agendas contrárias à moral cristã, favoráveis ao aborto, favoráveis à agenda LGBT, favoráveis à eutanásia, favoráveis à destruição da família tradicional. Todas essas questões morais são levadas à frente por candidatos e partidos políticos. Saibamos, portanto, escolher bem, porque se nós, com o nosso voto, elegemos um candidato favorável a coisas imorais, a leis imorais, estamos sendo coniventes com esse crime que ele vai promover na sociedade, que vai facilitar na sociedade através de leis injustas. Temos esse critério sempre presente na nossa mente. Temos liberdade para escolher, mas temos que escolher com a consciência cristã, baseados na palavra de Deus, e assim estaremos fazendo nosso papel de maneira coerente. Não é critério para escolher um candidato, uma pessoa simplesmente ser legal, gente boa. Muitas vezes a gente vê, a gente nota que tem muitas pessoas que escolhem, votam num candidato simplesmente movidos por sentimento de simpatia, um sentimento de agradecimento, porque uma vez o candidato passou na rua da sua casa, pegou na sua mão, tomou um cafezinho, já fala: nossa, que humilde essa pessoa, vou votar nele. Pegou na minha mão, nem sabe o partido, qual é a sua ideologia, quais são as suas propostas. Mas ainda votar em candidatos por causa de corrupção, porque me prometeu um cargo, me prometeu dinheiro, me prometeu isso ou aquilo. Isso é corrupção. Não podemos entrar nesse ciclo de corrupção, irmãos e irmãs. Temos que eleger os candidatos com a consciência limpa, tranquila, sabendo que estaremos colaborando de uma pequena forma para o bem da sociedade. Peçamos, portanto, a Deus essa graça de entendermos esta doutrina que a igreja nos ensina. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sem misturar política com fé, mas levando a luz da fé na hora de discernir as nossas decisões na política. Nossa Senhora, Mãe de Deus e Mãe Nossa, nos ajude a buscar sempre de novo esta verdade e a sermos então coerentes na nossa vida social, com aquilo que nós ouvimos de Deus, com aquilo que nós acreditamos, que nós professamos, pelo fato de sermos seguidores de Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,